Então, em primeiro lugar, obviamente, eu tenho que agradecer ao Paulo Marques pela disponibilidade e por esta vontade de nos ajudar a compreender melhor este fenómeno que vai acontecer no dia 12 de agosto e que nos vai maravilhar certamente e contribuir um bocadinho para compreendermos e para conhecermos melhor alguns fenómenos naturais. Portanto, tenho a certeza que vai ser muito interessante a apresentação que ele vai fazer. Tal como indicado no chat, precisamos que coloquem as perguntas no chat para depois poderem ser respondidas e não haver demasiada perturbação da sessão, ok? E vou então apenas apresentar o Paulo Marques. Muitos de vocês conhecem-no e ele é também um chamariz para esta sessão, porque sabemos que o que vem dele traz qualidade, traz o símbolo de qualidade. Há vários anos que ele se pauta precisamente por isto. No nosso movimento, ele foi escoteiro marítimo da AEP, tal como eu fui, ele foi meu dirigente durante algum tempo, apesar de estarmos em grupos diferentes, ele dava assistência ao meu grupo de escoteiros marítimos. A AEP já não tem marítimos, mas nós continuamos a ficar com esta ligação e este bichinho. Foi o primeiro dirigente da AEP que fez formação em clã, fez expedições a remos em 9 dos 10 maiores rios portugueses, um deles eu também estava, foi bom. Foi chefe do contingente da FEP, portanto do CNE mais AEP ao Rovermute Mundial de Kandersteg em 1992. Foi um dos fundadores da nossa Escola Nacional de Formação, a quem eu tenho muito orgulho de pertencer também hoje em dia. Estou a fazer agora a terceira conta, portanto vou ficar ao mesmo nível dele, com a terceira conta da Insígnia de Madeira, que ele certamente lhe deu algum trabalho a conquistar e eu estou a fazer também esse trabalho neste momento. Profissionalmente, ele também é a pessoa certa para nos falar destas questões, porque ele é engenheiro de segurança, doutorado em higiene, saúde e segurança no trabalho, é docente e diretor de vários cursos universitários, investigador de soluções para equipamentos e procedimentos seguros e salutares, sempre foi uma preocupação desde muito novo, eu confirmo. Analista, formador, gestor de riscos, portanto, de certeza que nos vai tocar com as suas palavras. Para além disso, tem sido autor de dezenas de artigos técnicos e científicos, de uma patente de inovação e tem exercido esta área da segurança no trabalho, a organização de emergências, gestão de contingência, consultoria e formação profissional e, portanto, e muito recentemente escreveu um artigo que depois iremos partilhar convosco mais para o final da sessão, para se quiserem também ter mais informação sobre este assunto. E para já vou então passar-lhe a palavra. Paulo, muito obrigada pela tua disponibilidade e estamos por aqui. Obrigado, Sara Milreu. Sejam todos muito bem-vindos. Esta, para mim, é uma oportunidade excepcional em que, talvez pela primeira vez, consigo juntar-me com as gerações das pessoas com quem cresci no movimento escotista e guidista, aprendendo a tornar-me num adulto apto e preparando-me para tomar um papel útil e contributivo na nossa sociedade, juntar com a geração que também está presente, são gerações de todas as idades, mas está a outra geração com quem trabalho, ou seja, portanto, desde colegas, profissionais, académicos, com quem trabalho e com quem estou permanentemente a contribuir ou a tentar para o bem comum, justamente no controle de riscos, e na segurança e saúde para a nossa sociedade, e a outra geração, também de diferentes idades, que são os continuadores, ou seja, também cá estão no seminário pessoas que são continuadores no sentido em que receberam formação nos escoteiros e já têm muita obra feita, e são continuadores no sentido em que receberam formação na universidade e estão agora também já a contribuir para o bem comum, com, portanto, um papel útil e construtivo na sociedade como técnicos superiores nestas áreas portanto, que versam sobre as pessoas, o bem-estar das pessoas, a segurança e a saúde. E por isso estou muito contente por estar com todos juntos. E o artigo a que a Sara Milreus estava a referir, portanto, é este artigo aqui que eu agora vou só compartilhar a capa, ou seja, portanto, o artigo da revista Segurança sobre controlo de riscos do eclipse solar total de 2026 está também disponível em formato digital e foi patrocinado para difusão ilimitada e gratuita.
e assim sendo, para quem no final quiser continuar a perceber e a aprofundar mais estes temas, portanto, aqui a organização do webinar vai disponibilizá-los aos participantes. Uma andorinha sozinha não faz a primavera, portanto, quando acabei em abril o estudo sobre os riscos do eclipse solar, eu estava apenas a pensar inicialmente sobre como é que eu ia passar férias a vê-lo, até que percebi que havia lacunas na literatura publicada e disponível pelas melhores fontes, como a NASA, a Agência Espacial Europeia, o Observatório Nacional Solar dos Estados Unidos, a própria Agência Espacial Portuguesa e várias outras entidades de renome nesta matéria. Portanto, focavam de forma muito consensual como é que cada indivíduo precisa de se proteger. No entanto, havia lacunas muito importantes por resolver. Uma delas era que ainda ninguém tinha explicado e publicado que a distância ao fenómeno aumentava o risco, ou seja, que quanto mais longe se está de um eclipse, mas ainda na área de influência, ou seja, na área de eclipse parcial, o risco para a visão é superior e também ainda ninguém tinha sugerido ou formulado soluções para que as entidades, as organizações, os grupos de pessoas tomassem procedimentos. Era tudo muito baseado nos equipamentos. E então eu aí percebi que tinha que mobilizar uma coligação de gente de boa vontade e de entidades dedicadas ao bem comum. E, naturalmente, não olhei a meios para chatear tudo quanto era amigos e conhecidos. Uns deles foram logo os do movimento escotista e tive a imensa sorte de continuar, apesar de nos termos conhecido no século passado, de continuar ainda a merecer a estima e o respeito destas pessoas que estão cá hoje e que acreditaram que era preciso entrar nesta coligação. Identicamente, agradeço também à Ordem dos Engenheiros Técnicos, que é uma entidade de utilidade pública que foi muito relevante também para que se acreditasse que era preciso fazer algo. Há, naturalmente, a Revista Segurança, cuja diretora Isabel Santos está presente hoje connosco e que sempre acreditou nos projetos para o bem comum que tem dinamizado. E, naturalmente, como nada se faz sem gastar muito tempo, trabalho e dinheiro, era preciso também patrocinadores. E, portanto, neste caso, destaco a Farprotec, que, portanto, é uma empresa que tem as soluções avançadas de proteção individual e que foi quem realmente acreditou que era preciso patrocinar o conhecimento para que ele fosse partilhado ilimitada e gratuitamente. É graças a isso que hoje em dia, portanto, estou a receber já respostas dos contactos justamente com a Proteção Civil, com a Direção-Geral de Saúde, com o Instituto do Mar e da Atmosfera, com a Autoridade das Condições de Trabalho, com a comunicação social, que não ligariam nada se isto não tivesse sido feito por uma coligação de pessoas interessadas no bem comum e de entidades que dessem corpo a esta publicação. E por isso, sem mais delongas, a todos agradeço e vou já começar. Os eclipses totais são um caso importantíssimo do tal mítico alinhamento dos astros. Não tem nada de esotérico, portanto, simplesmente se tivermos, portanto, um alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e, digamos, aqui a minha cabeça significar a Lua, a uma distância certa, então vai acontecer este fenómeno que é um eclipse total. Se esse fenómeno de alinhamento se passar com a Lua um pouco mais distante da Terra, então vai ficar um anel à volta do Sol com muita luz e teremos um eclipse total anular. Depois temos também aqueles casos de eclipse parcial que, na verdade, ocorrem muito mais frequentemente. Os eclipses solares totais, portanto, ocorrem quando a nossa Lua se alinha perfeitamente entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra gigantesca que percorre e altera a vivência terrestre desde a superfície até à ionosfera.
o que quer dizer que vai perturbar as comunicações, o geoposicionamento e, eventualmente, serviços da nuvem que não sejam transmitidos por cabo, mas sim por telecomunicação. E isto altera, portanto, a vivência terrestre. E recordam-se, talvez, que na Idade Média o pânico que causavam os eclipses totais chegava para haver pessoas que julgavam estar no fim do mundo e se suicidar, e nas civilizações maias, astecas e incas, os dominantes aproveitavam essa ocasião para fazer uns quantos sacrifícios humanos para aplacar o Deus Sol e assim, portanto, esvair a vontade da oposição, porque obviamente aqueles que iam servir para sacrifício eram aqueles que não tivessem a concordar bem com o sistema vigente. Ora, os eclipses totais, eles ocorrem muito mais frequentemente do que podem ser vistos pelos habitantes de uma dada região da Terra. E isto acontece porque, de eclipse para eclipse, a face da Terra que está voltada para o Sol e para a Lua é uma face diferente. E também acontece porquê? Porque a maioria do planeta, na verdade, não é habitado. Portanto, a maioria do planeta está ocupado pelos oceanos, pelos mares e pelos desertos. E por isso é que numa dada região se torna muito difícil que as pessoas voltem a ver um eclipse total. Ora, a 12 de agosto de 2026, a luz do Sol vai ser temporariamente obstruída pela nossa Lua e com diferentes níveis de obscurecimento de parte do hemisfério norte da Terra. Vou aqui passar então a compartilhar uma imagem, que não é esta, peço desculpa. Esta é a publicação que depois será disponibilizada como suporte bibliográfico e a imagem que pretendo partilhar, acho que vou ter que. Hum, 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 hum. Tinha-as todas preparadas e agora não sei se é esta imagem que está a sair. Ok, muito bem. Então, esta imagem Ainda não muda estamos a. agora para o mapa mundo, em que podem reparar que, portanto, vai haver um percurso do eclipse total ao longo do hemisfério norte, em que, portanto, esta faixa negra significa a zona de 100% de ocultação e a zona sombreada é a zona em que será visto eclipse parcial. Ora, temos que o eclipse inicia na Sibéria, onde é a zona de sol permanentemente gelado, permafrost, e portanto não há lá praticamente ninguém para o ver. Depois passa pela Groenlândia, onde não há muita gente, mas já estão muitas atividades organizadas, entre as quais paquetes de cruzeiro para os astroturistas fotografarem o Sol a eclipsar-se entre os campos de icebergs gigantes e as montanhas da Groenlândia. Depois chega à Não? Islândia, onde também não há muita gente, mas há toda uma semana de festival organizada para este eclipse à volta da cultura, da ciência, do lazer, e basicamente está tudo esgotado para aproveitar o eclipse na Islândia, e depois atravessa o Atlântico Norte e, na verdade, chega à única parte do planeta densamente habitada, que é o norte da Península Ibérica, a única onde vai passar este eclipse, que termina depois nas Ilhas Baleares, onde também já existem cruzeiros, programas a ser vendidos para a observação do eclipse ao preço módico de 200 mil euros por pessoa. Vejam bem. E depois temos em quase todo o hemisfério norte o impacto do eclipse parcial. Portanto, quando as pessoas me respondiam aos convites para lerem o artigo ou para participarem nos webinars que estou a fazer, sabem que hoje em dia há muita gente que já sabe tudo sem ler e, portanto, a gente manda os convites e as pessoas respondem a dizer obrigado pelo convite, mas não vou poder assistir porque nesse dia estou de férias. E eu perguntava às pessoas: ai, sim, está de férias, mas onde? No Extremo Oriente ou no Hemisfério Sul? Ah, não, estou de férias por cá. Bom, então deve ser difícil de escapar ao eclipse, porque ele nos vai influenciar a todos os que estamos no Hemisfério Norte.
Agora, esta imagem detalhada mostra-nos como é que ele vai passar na Península Ibérica. Os horários que aí estão escritos é o horário continental espanhol, portanto, a zona negra é a zona do caminho da totalidade da ocultação, e depois temos zonas, digamos, paralelas, distantes, com a percentagem de ocultação. Então, em Portugal, o disco solar só vai ser totalmente eclipsado, portanto, a 100% da ocultação aqui. Ou seja, no extremo nordeste do distrito de Bragança, naquelas aldeias fronteiriças de Rio do Menor e Guadramil, que neste momento são palco da melhor preparação nacional, com um observatório astronómico a ser montado lá, com a Câmara de Bragança a organizar todo o tipo de atividades, a envolver as forças vivas locais e, claro, com o alojamento esgotado já há vários meses, tal como no norte de Espanha, onde o alojamento, hoje em dia, nesta faixa da totalidade, já só há a escolha entre 500 a 5 mil euros por noite, na noite anterior ao eclipse e na noite do eclipse. Porquê? Porque vêm 10 milhões de astroturistas para esta zona, que de facto é a zona da Terra, com condições, digamos, civilizacionais para acolher as pessoas e, digamos, portanto, com todas as condições para poder receber as pessoas neste eclipse e as pessoas poderem assistir a este fenómeno nas suas vidas. Ora bem, então em Portugal temos 100% aqui, mas atenção que ele é quase total no resto do território, porque reparem que no Alto Minho e Trás-os-Montes ele é visto com 99% de ocultação, no Porto com 98% e na zona mais distante, portanto na ponta do Cabo de Sagres, será visto com 92% de ocultação. O que significa, portanto, que o eclipse é quase total aqui no território continental português. Nos Açores e na Madeira, que não estão neste mapa, portanto, será um eclipse parcial, ocultando 70% no grupo ocidental dos Açores, a 77% no grupo oriental, onde temos aqui um participante que tem uma ilha, porque costuma falar da ilha dele, portanto, deve ser dono daquela ilha, e nessa ilha, portanto, São Miguel, vai estar 77% ocultado. E na Madeira vai estar ocultado a 76%. Ora, portanto, no horário de verão vigente no nosso território continental português, o fenómeno vai durar quase 2 horas, inicia exatamente às 18 horas 33 minutos e 50 segundos, e vai acabar às 20 horas 23 minutos e 31 segundos. Vai então atingir a máxima ocultação ao cerca do fim de uma hora. Esta é a melhor imagem que eu consegui arranjar, que nos dá uma noção provável de como é que vamos avistar o eclipse. Portanto, vai ser no horizonte oeste, ou seja, a poente. O Sol vai estar a cair em direção ao horizonte, vai começar a ser ligeiramente ocultado a partir das 6:30 da tarde, e quando atingir as 19 horas 31 minutos e 17 segundos, deverá chegar à máxima ocultação. Esta imagem da máxima ocultação com uma coroa solar, obviamente, só vai poder ver o tal território que está na faixa total da ocultação, ou seja, nas aldeias de Guadramil, Rio de Honor e depois em todo o norte de Espanha. Esta sombra tem 300 km de largura e 1000 de comprimento e vai-se deslocando. Em Portugal, então, só durante 26 segundos é que será vista esta imagem e apenas naquelas aldeias. No entanto, em todo o resto do território continental, vamos ver muito próximo disso, porque a parte ocultada será quase a totalidade do Sol. Ora, os anteriores eclipses solares visíveis em Portugal ocorreram no território continental português em 1900 e 1912. E já nessa época causaram um furor em termos mundiais, porque tínhamos um observatório astronómico, o Real Observatório Astronómico de Lisboa, com gente extremamente dinâmica à época, que convidou cientistas e informou a população. E, portanto, no primeiro caso, houve dezenas de milhares de pessoas a deslocarem-se para o distrito de Aveiro, perdão, para o distrito de Viseu, e no segundo caso, em 1912, foram também muitíssimas pessoas para o distrito de Aveiro, mais precisamente para o VAR,
e vieram expedições científicas de todo o mundo. Até a CP fez comboios especiais para ir ver o eclipse à época, o eclipse total em Aveiro. Mas o mais importante em território nacional não foram estes dois. Foi em 1919, na Ilha do Príncipe, cujo arquipélago de São Tomé e Príncipe, na altura, era território português. E este foi realmente o eclipse solar total mais importante da história, porque permitiu confirmar experimentalmente a teoria da relatividade de Einstein. Einstein tinha apenas 4 anos antes formulado uma teoria extremamente revolucionária, muito avançada para a época, em que basicamente dizia que o espaço e o tempo podiam deformar-se, podiam ser dobrados, não constantes e bem comportados, não eram consistentes como pensávamos, e tinha previsto que uma das provas disso era que aquelas estrelas que nós vemos no firmamento todas as noites na mesma posição da constelação, essas estrelas mudariam de posições na maneira como as víamos se tivessem uma massa grande pelo meio, como o Sol. Só que, obviamente, nós nunca conseguimos ver as estrelas do céu com o Sol pelo meio, porque o Sol tem tanta luz que oculta. E naquele dia, então, de 29 de maio de 1919, uma expedição britânica na Ilha do Príncipe foi fotografando sucessivamente as fases do eclipse e realmente confirmou-se que no momento da ocultação total as estrelas mudaram de posição em relação àquilo que ocupavam habitualmente no céu. Porquê? Porque a luz das estrelas estava a ser entortada pelo campo gravitacional do Sol. Foi, portanto, extremamente importante, porque depois, com base na teoria da relatividade, toda a ciência evoluiu. Ora bem, vou parar agora aqui o compartilhamento. Penso que vão passar então a ver-me a mim em Ponte Grande, acho eu. E volvido então mais que um século sobre estes anteriores eclipses solares totais em território português, então acho que podemos presumir com segurança que não está cá ninguém que se possa orgulhar de ter visto esses adventos em território nacional e, curiosamente, também não está ninguém vivo que possa ter a expectativa de vir a ver o próximo eclipse solar total em território português, o seguinte, que será em 2144. Por isso, olhem, calhou a nós, O portanto, aos Mariano está vivos quase. O Mariano, se neste calhar, momento. consegue. Não, 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 o Mariano, na altura, ainda era um sonho dos avós dele, acho eu. Ah, Tenho e preparado para o próximo também, sim, senhor. Vamos a ver. Eu não disse que Vocês era o depois me anterior, eu dirão. disse que era para o próximo. Para o próximo, sim. ok, O próximo, então, desculpa, não é o o que é que próximo acontece? imediato, é o próximo seguinte. É para isso que estamos a falar. É para isso que o. Mas as boas notícias não acabam aqui. É que, Está bem. portanto, nós, os vivos deste momento, não temos apenas a oportunidade de ver um eclipse total ou quase total em território português. Vamos ter três de seguida, porque a 2 de agosto do ano que vem vai haver um que novamente passa a faixa da totalidade da Península Ibérica, mas neste caso só por Espanha, e o resto do nosso território vai estar em eclipse quase total. Em Lisboa vai ser 93% ocultado, por exemplo. E no ano de 2028 vamos ter um outro eclipse total e, para variar, vai ser anular, ou seja, a Lua vai estar um pouco mais longe e vamos ver um grande anel de luz em torno do Sol, também, portanto, só total em Espanha, mas quase total aqui em Portugal. Ora, resta, portanto, a oportunidade única de ver neste ano em território nacional, durante as nossas vidas, e saber que vivemos um eclipse total. E desta realidade resulta que, excetuando aqueles que tenham avistado algum fenómeno destes noutra parte do planeta, praticamente todas as pessoas que estão presentes neste eclipse solar total de 2026 estão tão motivadas para observar quanto suscetíveis aos riscos inerentes, sobretudo os gerados pelo inédito impacto psicológico. Como calculam, não há memória coletiva daquilo que vai acontecer. E o que vai acontecer é que durante aquelas 2 horas
a generalidade da população vai percepcionar alterações sensoriais, vamos mesmo senti-las como estas. Tentem imaginá-las. A queda de luminosidade em pleno dia, a descida da temperatura entre 3 a 10 graus, a alteração do vento local, a redução do ruído ambiental, toda a natureza se vai calar e a própria sociedade praticamente se vai silenciar. As sombras serão mais alongadas e de formas estranhas, como nunca vimos, porque só vimos sombras de sol redondo, nunca vimos sombras de sol em meia-lua. E as sensações não vão parar de nos surpreender. As folhas das árvores ou pequenas aberturas em telheiros vão projetar nas superfícies múltiplas imagens pequenas do Sol eclipsado. Ou seja, aqueles raios de luz que são coados pelas copas das árvores vão mostrar no chão inúmeras imagens do Sol eclipsado como nunca vimos. Vamos perceber que há um despertar imprevisto dos animais noturnos e um recolher apressado dos animais diurnos e que as pétalas das flores vão fechar. E quase toda a gente esteja lúcida e com acesso ao céu vai estar, nesse momento, voltado com a cabeça para poente, olhando, portanto, para o oeste, a acompanhar o sol a descer nas suas várias fases. E vai-se então ver progressivamente o disco solar a ser tapado, até quase desaparecer, e só para quem vai ver o eclipse total, portanto, na faixa da ocultação total no norte da nossa península, vamos ver em pleno dia um céu estrelado e com efeitos impossíveis de ver noutro momento, como um anel de diamante. Vou tentar passar aqui a imagem, ora, portanto, compartilhando. Portanto, aqui temos toda a gente a querer ver o eclipse parcial e chegará uma altura em que se verá o anel de diamante, que é extremamente interessante porque tem, digamos, estas pérolas, uma muito grande e outras mais pequenas, que não são mais do que os raios de sol que conseguem atravessar através dos vales da Lua. E por isso vemos, portanto, pela superfície lunar que é, tanto acidentada, com montanhas e vales e crateras, vamos ver todo o anel à volta, mas com algumas pérolas de luz que são as que conseguem atravessar esses vales da Lua. E vamos então ouvir exclamações e murmúrios espontâneos, não sarcásticos, mas espontâneos, porque o impacto psicológico é avassalador, absolutamente avassalador. Ora, perante tamanhas alterações sensoriais, o cérebro humano nunca fica indiferente, nunca ficou ao longo da história indiferente a isto. A perplexidade, a ansiedade e o medo podem até não passar pela cabeça de todas as pessoas, porque hoje em dia vamos ter mais informação. Ela vai chegar muito em cima da hora, mas acabará por toda a população estar informada do eclipse. Mas, portanto, as pessoas poderão não entrar em pânico, já não se irão suicidar como na Idade Média, mas a pulsão de olhar para o Sol é inevitável em quase todas as pessoas. E, portanto, notem que instintivamente os seres humanos, nós não costumamos olhar diretamente para o Sol com os olhos desprotegidos. Porquê? Por causa do extremo desconforto ocular que tal causa. No entanto, é sabido que durante os eclipses muitas pessoas contrariam esse instinto pela incontrolável curiosidade e por presumirem enviesadamente que uma menor luminosidade e uma ausência momentânea de dor nos olhos signifiquem que não há risco para a visão. No entanto, se fixarem diretamente o Sol com os seus próprios olhos, a inevitável exposição às potentes radiações de luz incidente, sobretudo a luz invisível, como a infravermelha e a ultravioleta, vai desencadear reações nos nossos olhos com consequências muito adversas, porque a nossa retina não tem sensores para a dor
e, no entanto, vai haver reações, digamos, químicas na retina disputadas pela luz, e isto vai ter as seguintes consequências para a saúde. Podem instalar-se na visão em muito pouco tempo, portanto, no prazo de algumas horas ou até um dia depois, a desfocagem, a distorção das cores, manchas negras e, no limite mesmo, a cegueira. Em alguns casos, os danos são temporários e podem ser revertidos com tratamento, mas noutros, as células responsáveis pela visão podem sofrer danos irreversíveis e sem tratamento capaz de devolver uma visão normal. Portanto, tem estas consequências para a saúde, a observação direta com os olhos do eclipse. E para a segurança, se a distração com o fenómeno ou os distúrbios momentâneos da visão não causarem um acidente durante o próprio eclipse ou nas horas seguintes, então as lesões oculares que surgirem horas ou até um dia depois, e mesmo que sejam temporárias, e as lesões que fiquem definitivas, tendem a causar acidentes mais tarde. Porquê? Porque imaginem que apenas um em cada 1000 habitantes, naquele dia 12 de agosto, vai olhar para o Sol sem equipamento nem procedimento. E mesmo no Algarve, na Ponta de Sagres, ao ver apenas 8%, porque está 92% ocultado, só vê 8%, e então julga isto não dói nada. E como não dói nada, portanto, se calhar não faz mal. O que, portanto, não estava estudado é este enviesamento da percepção em que as pessoas pensam que porque não dói não faz mal. E é tanto mais provável que isso aconteça quanto mais longe estivermos do eclipse total, dos 100% de ocultação. E, portanto, as pessoas que estão mais longe provavelmente estarão menos sensíveis e preocupadas em proteger-se, porque julgarão que isso do eclipse é lá para cima, para o norte da península. E eu até estou a olhar e não dói nada. Ora, justamente, quanto maior for o afastamento à zona da ocultação total, maior é a porção visível de radiação ultravioleta e infravermelha que vai estar a queimar a vista. E imaginem que apenas um em cada 1000 dos nossos habitantes ia observar o eclipse sem equipamento nem procedimento adequado. Então, a partir do dia seguinte, o nosso país, se apenas fossem 1 em 1000 a fazer isto, o nosso país passaria a contar com 11.000 novos portadores de deficiência visual. Não todos cegos, mas muitos deles com manchas permanentes negras na visão, com adulteração das cores, confundindo, por exemplo, o verde com o vermelho e com uma desfocagem permanente. Como calculam a nossa sociedade, as nossas organizações, as nossas empresas, as nossas associações não estão prontas para lidar com tantas pessoas de repente que se tornassem portadoras de deficiência ocular. Porque estas pessoas não nasceram cegas, nem desenvolveram deficiência visual lentamente na vida. Logo, não aprenderam, não foram treinadas a caminhar, a orientar-se, a ler e a escrever enquanto invisuais. Ora bem, volto a enfatizar este novo contributo para o conhecimento que eu formulei. É que, contra a intuição, um maior distanciamento à região total da ocultação da luz solar não é menos perigoso para a segurança e saúde. Os riscos inerentes à observação do Sol durante este fenómeno são inversamente proporcionais à distância à região de ocultação total, já que quanto mais é o afastamento relativo à ocultação total do Sol, menor pode ser a consciencialização para os riscos e menor será a preparação para o equipamento e o procedimento adequados. Sendo certo que qualquer exposição ocular menos protegida a uma dose inevitavelmente maior de radiação do que aquela que haverá próximo da ocultação total, essa exposição desprotegida só pode potenciar os riscos oculares. Ora então, em vésperas e no dia do eclipse, o que é expectável ocorrer?
Vai haver escassez de recursos especializados para a observação segura e interpretação informada e a captação de imagens da nossa estrela. Hoje em dia toda a gente gosta de captar imagens de tudo, porque estamos na era do voyeurismo, portanto, da besbilhotice, do que os outros estão a ver, e estamos na era do exibicionismo. Mas não vai haver equipamento suficientemente seguro para isso, em quantidade para toda a população. Como é óbvio, ninguém tem à partida filtros adequados para pôr na lente do seu telemóvel para poder fotografar ou filmar o eclipse solar. Vai acontecer um afluxo anormalmente grande de turistas, sobretudo nas regiões de total ocultação. E nas regiões também onde vai haver fácil e desimpedido acesso para o horizonte poente. Imaginem, por exemplo, as praias. As praias da costa ocidental portuguesa tenderão a encher, aquelas que forem mais acessíveis, com um afluxo perigoso de sobrelotação de pessoas. Vai haver comportamentos de risco para alcançar localizações de melhor visualização do fenómeno, como, por exemplo, pessoas a quererem apressadamente subir para cima de colinas ou alcandorar-se em postes ou noutros pontos altos cuja visão seja desimpedida para poente. Haverá insuficiência de alojamento, de alimentação, de combustível e de telecomunicações, sobretudo nas localidades abrangidas pelo eclipse total. Como se recordarão, já houve outras ocasiões bem menos importantes, como por exemplo o encerramento da Expo 98, em que simplesmente por estar ali umas centenas de milhares de pessoas a tentarem todas ao mesmo tempo falar ao telemóvel, fazer colapsar as comunicações, portanto, por via de telemóvel. Vai haver um ambiente de interação na internet muito diferente do habitual. Tenho discutido muito isto com os peritos em ambiente de internet, que não julgavam que isto fosse possível, que houvesse um dia em que o que fosse predominar no ambiente internautico não fosse a guerrilha ideológica, o exibicionismo da vida das pessoas e o voyeurismo da vida das pessoas. Mas preconizo que não é isso que vai acontecer naquele dia. E o aumento de acidentes de circulação, quer viária, quer pedonal, sobretudo em zonas da melhor visualização e do maior tráfego. Ora, por tudo isto, apesar de ser fascinante e formativa, a observação do eclipse não dispensa cuidados individuais. E, portanto, agora que falámos dos problemas, vamos começar a falar das soluções, sendo que estas primeiras dos cuidados individuais que vou dizer são aquelas em que as fontes bem informadas são consensuais e não há nada de misterioso sobre isto, e as soluções são todas relativamente fáceis de obter. Então, para o efeito de nos protegermos e beneficiarmos de tudo o que o eclipse tem de maravilhoso, deste convite do universo para assistir a um alinhamento dos astros, então, para esse efeito, as melhores práticas que devemos aplicar, quer estejamos em cidade, quer estejamos em campo, quer estejamos no lazer, em acampamentos, por exemplo, do movimento escotista, ou estejamos de férias, ou estejamos a trabalhar, ou noutra situação qualquer, as melhores práticas são estas. Antecipadamente, escolher uma localização segura e com boa visibilidade para o fenómeno e ensaiar os equipamentos e procedimentos adequados. A minha sugestão é, de véspera, ir ensaiar qual é o sítio, nem que seja a varanda da nossa casa, mas ir ensaiar se de facto tem visualização desimpedida para o horizonte poente e ensaiar ter à mão os equipamentos e executar os procedimentos, para ainda poder tomar decisões e melhorar até ao dia seguinte. Tal como em qualquer outra atividade que vai estar exposta à radiação solar que é expectável num dia de agosto, devemos hidratar-nos e, portanto, nesse dia vai haver muito calor, vai haver muito sol e, consequentemente, temos que ir repondo os fluidos com líquidos não alcoólicos e não açucarados. E devemos proteger-nos cobrindo a pele com roupa de tecido compacto
E a parte da pele que ficar exposta, então deve ser protegida com creme protetor solar e devemos usar chapéu de abas que ensombrem, portanto, o nosso pescoço, os nossos olhos e devemos usar óculos escuros com uma proteção contra infravermelhos e ultravioletas, mas neste caso os óculos escuros serão óculos de sol, digamos, normais, dos que se vendem nas óticas, mas notem bem que estes óculos escuros só serão suficientes enquanto não olharmos para o sol, ok? Serão óculos escuros para uma defesa normal de uma tarde de agosto em Portugal. Devemos então manter ao alcance algum agasalho suficiente para o arrefecimento súbito e para o anoitecer, porque não sei se repararam, acaba às 8h23. Quer dizer que, conforme os sítios do território, o eclipse solar acaba entre 10 a 15 minutos antes do pôr do sol. O que quer dizer que voltaremos a ter, digamos, quase dia após o eclipse solar. Mas definitivamente vai haver um arrefecimento muito notório. Por isso, ter o agasalho à mão e, se quiserem ter, portanto, a vossa água para hidratação e quiserem ter também alguma coisa que queiram petiscar para estar em boa companhia a conviver, também é recomendável. Agora, muito importante é que durante o eclipse devemos vivenciar exclusivamente o fenómeno, sem outras solicitações simultâneas e incompatíveis. Aquelas que são muito óbvias que não podemos fazer durante a observação dessas 2 horas é não podemos estar a conduzir veículos, a operar máquinas com peças móveis, tomar, portanto, gestos profissionais que envolvam químicos perigosos ou sistemas com grande potência de energia, fazer trabalhos em altura de onde possamos cair. Portanto, todas essas operações de risco elevado nós não as podemos fazer durante o eclipse, porque nunca se esqueçam que o impacto psicológico é inédito e, consequentemente, nós não nos podemos arriscar a estar distraídos com algo que pode, digamos, causar acidentes a nós ou às outras pessoas. Só que há outras atividades menos óbvias que também não devemos fazer durante a observação dessas 2 horas. Não devemos guardar para essa altura tomar decisões críticas, tomar atitudes e decisões de grande responsabilidade, fazer trabalhos de minúcia ou guardar trabalhos de urgência para essa ocasião. Devemos sim reservar essa ocasião histórica nas nossas vidas para acolher este convite do universo para apreciar o alinhamento dos astros, para, portanto, contemplar, meditar, refletir e apreciar a boa companhia que tivermos nessa ocasião. Durante as fases crescente e decrescente do eclipse, só podemos fixar diretamente com os olhos se usarmos permanentemente dispositivos de proteção individual, como um filtro de soldador com o grau mínimo 14. É extremamente barato, compra-se nas casas de bricolagem, mas é difícil de arranjar com grau 14. E, portanto, se arranjarem dois com grau 10, sobrepõem os dois e já será mais que suficiente. Claro que terão que ter uma máscara de soldador ou então um cartão recortado para pôr esses filtros lá. Ou então usar uns óculos que são efetivamente um equipamento extremamente barato, uns óculos especiais certificados para observar o Sol e que, portanto, respeitam a norma internacional que está aí na literatura e que podem estes óculos ser adquiridos a muito baixo custo online ou até, se procurarmos com antecedência, podem ser, portanto, oferecidos designadamente pelo programa Ciência Viva, mas os anfitriões aqui do webinar vão explicar como é que podem aceder à oferta desses óculos com antecipação, porque obviamente não vai haver 10 milhões de óculos oferecidos em Portugal. Em todo o caso, mandando vir por internet, também não será proibitivo, porque não custarão mais que 3 euros uns óculos especiais de proteção para o eclipse. E, portanto, para olhar com os nossos olhos só mesmo, diretamente, só mesmo com óculos de proteção especial para o sol ou
filtro de soldador de grau 14 ou dois sobrepostos a partir do grau 10. E, portanto, estes produtos podem-se comprar em lojas de bricolage ou em, portanto, lojas ou entidades que estejam a organizar programas de astronomia, podendo inclusivamente ser oferecidos. Só podemos fixar o Sol ou registar imagens com aparelhos ópticos, como telescópios, binóculos ou câmaras, que estejam permanentemente equipados com filtros específicos e com orientação técnica especializada de astrónomos. Nunca devemos recorrer a um telemóvel para tapar a nossa visão e usar a função óptica do telemóvel de tirar fotografias ou vídeos para pensando que nos estamos a proteger a nós e a captar as imagens do eclipse. Porque, em boa verdade, a sombra do telemóvel não vai ser suficiente para proteger os nossos olhos e nem vamos obter uma imagem nítida. E, por fim, vamos arruinar irremediavelmente as funções ópticas do telemóvel. Se calhar até nem era mau, porque voltamos àquela era em que os telemóveis serviam verdadeiramente para nós comunicarmos verdadeiramente uns com os outros por mensagens escritas e de viva voz. Só podemos fixar, sem restrições nem proteções, a imagem indireta do Sol. A imagem direta do Sol pode ser formada sobre superfícies baças por dispositivos de projeção ou, portanto, pode ser visualizada indiretamente por ecrãs de televisão, de computador ou outros ecrãs, porque, inclusivamente no telemóvel, poderemos ver, ou num tablet, ou num televisor, ou num computador, nós poderemos ver a emissão televisiva ou a emissão streaming por internet feita por telescópios profissionais com filtros e assistência de astrónomos, e essa imagem que vai chegar até ao nosso ecrã será completamente segura para observar. Quanto às imagens projetadas, um método extremamente simples é dispormos de uma caixa. Eu aqui acho que, não sei se conseguem ver, acho que sim. É melhor Então, tirar-se uma a caixa imagem de de fundo, cartão. Paulo. Paulo, é melhor Ok, tirar a tenho que imagem de tirar a fundo imagem porque de fundo, é. pois é. Então, vou aqui, portanto, interromper a minha imagem de fundo e, portanto, se dispuserem de uma caixa que tem que ter pelo menos esta dimensão, mas pode ter a dimensão de uma caixa de sapatos, e com uma agulha fizerem um furo e garantirem que esse furo fica aberto e que não se fecha por si mesmo. O furo pode ser bastante fininho, não há problema, desde que esteja realmente aberto, e apontam esse furo para o Sol. E o fundo da caixa tem que ser aberto. E então esta câmara escura vai projetar na mesa, ou vai projetar no chão, ou na parede, uma imagem muito segura de observar do Sol durante todas as fases do eclipse. Portanto, este é um método que até é, acho eu, didático, que se pode fazer com os alunos, com os escoteiros, com os familiares mais pequenos, porque é fazer as pessoas participarem em ciência, observando e usando o cérebro. Portanto, fazer uma câmara escura com uma caixa de sapatos ou uma caixa mais pequena. As outras projeções também seguras, mas que requerem muita disciplina, será projeções feitas com os tais instrumentos ópticos que nós temos para as atividades de lazer, para as atividades de campo, mas que não temos os tais filtros profissionais de astrónomos. Podemos apontar os nossos binóculos, fazer a focagem, mas nunca meter os olhos. E eles vão fazer a projeção na parede, ou no chão, ou na mesa, uma projeção extremamente segura do Sol eclipsado. Podemos até fui buscar o aparelho óptico mais antigo que eu tenho, portanto, uma luneta ainda do tempo da União Soviética, que deve ter mais ou menos a minha idade, e que será extremamente segura para observar. Portanto, bastará apontar ao Sol, fazer a focagem e vai projetar a imagem muito segura do Sol indireta. O que nós não podemos, de forma alguma, é usar um telemóvel para tapar a vista e tentar ver com a óptica, ou usarmos óculos escuros normais, cujo grau de proteção máximo de um óculos escuro certificado na melhor das ópticas é 5 vezes menor do que o mínimo para se protegerem do sol. E, portanto, nunca usar um óculos escuro. Mesmo as pessoas que tiverem acesso a óculos profissionais de ajudante de soldador, que efetivamente
protegem um ajudante soldador que esteja a dar assistência a uma soldadura de chama, eles são de grau 5. E recordam-se que o grau mínimo era grau 14, certo? Portanto, ainda são 3 vezes menos protetores do que o mínimo. E, portanto, assim sendo, não é seguro olhar por estes meios. Muito menos sobrepor radiografias ou películas fotográficas antigas ou agarrar em vidros e fumar os vidros com uma vela. Porque tudo isso vai fazer parte do problema e não da solução. Sabem porquê? Porque tudo o que são, portanto, películas obscurecidas entre nós e o Sol vão reduzir, de facto, a incidência da luz visível e a nossa vista vai interpretar que pode abrir mais as pupilas para captar a pouca luz visível que vemos. E então ainda estaremos a captar mais infravermelho e ultravioleta que nenhum destes equipamentos, vidros fumados, telemóvel, óculos normais de sol, óculos de soldador, radiografias ou películas fotográficas, nenhum deles vai conseguir filtrar o ultravioleta e o infravermelho. Voltando então ao compartilhamento da tela, estava naquela fase em que temos, portanto, o máximo do eclipse total e nessa fase vamos então ver algo que nunca vimos até hoje. E, portanto, só há realmente uma exceção em que nós podemos fixar, portanto, o fenómeno diretamente com os olhos desprotegidos. Só se e quando estivermos nestas zonas, ou seja, na faixa de norte, que passa pelo norte e centro da Península Ibérica, em que durante 26 segundos em Portugal ou até 1 minuto e 50 no norte de Espanha, vamos ter então a ocultação a 100%. E só durante aqueles segundos é que nós de facto podemos tirar a proteção e olhar em pleno dia para um céu estrelado e ver aquele que parece ser um buraco negro que está a tapar o nosso Sol. Mas antes de acabar, temos que voltar a pôr a nossa proteção. E, portanto, não podemos ceder a esta pulsão de olhar para o Sol sem equipamento nem procedimento, porque não vai doer à vista, mas vai lesar muito gravemente a vista. Após cessar o eclipse, então aproveitem para contemplar, meditar ou refletir, em conjunto com a boa companhia que tiverem nesse instante, para realmente sentir esta oportunidade única das nossas vidas, que é um convite do universo para assistirmos a este espetáculo em que o universo mostra a sua grandiosidade face à pequenez humana. O universo vai fazer passar por cima das nossas cabeças uma sombra gigantesca de 300 quilómetros de largura, seja qual for a sede de protagonismo ou a vanglória de mandar, ou as trampadas, ou outra qualquer devaneio da nossa humanidade. E por isso nós poderemos todos adquirir uma nova dimensão humana, uma nova humildade e humanidade através da observação deste eclipse. O eclipse, portanto, vai ocorrer a 12 de agosto de 2026 e vai terminar pouco antes do Sol desaparecer sob o nosso ocidente, portanto, o nosso horizonte de oeste. Antes, durante e após aquelas horas do fenómeno, vamos ter uma oportunidade tão fascinante e formativa quanto desafiante. Alguma eventual falta de preparação potenciará lesões gravemente incapacitantes que podem depois causar acidentes, prejuízos materiais, perturbações sociais, disfunções da laboração, sobre solicitação dos nossos serviços de emergência e de outros serviços críticos, porque vai haver mais necessidade de ambulância, mais consultas de urgência, mais feridos, e assim como vai aumentar a vulnerabilidade à malevolência. Um aspecto que também ninguém fala e que não é estudado. Mas para quem quiser fazer mal, para quem quiser fazer terrorismo, assalto, roubar carteiras, não há nada como ir para estas zonas em que está toda a gente distraída
e será muito mais rápido de perpetrar a ameaça e concretizar a ameaça do que detectar a ameaça e neutralizá-la com as nossas forças e serviços de segurança pública e privada. Portanto, diferentemente da maioria dos interessados em observar o caminho da ocultação total do Sol, e que a maioria deles, portanto, 10 milhões, vêm de todo o mundo comprar, portanto, caríssimas excursões em paquetes alugados, em aviões de jatos privados, em hotéis de luxo, etc. Nós, os cidadãos comuns, temos toda a possibilidade de voltar a campo, voltar à nossa juventude, sentirmos outra vez com aquela idade em que nós éramos novos e apreciávamos a vida ao ar livre e podemos então encontrar o nosso bom local, o nosso spot para apreciar essa ocasião histórica desse fenómeno e, portanto, responder a este convite do universo para o alinhamento dos astros e vivenciá-lo fora de estrada. Podemos fazer uma paragem histórica nas nossas vidas para contemplar, meditar ou refletir e depois regressar tranquilamente à normalidade com uma versão melhorada de nós próprios. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada a nós, Paulo. Espetáculo. Olha, temos já aqui algumas questõezinhas que posso desde já ler-te. Portanto, uma que o Ricardo tinha começado por colocar, tu respondiste logo a seguir, que o fenómeno vai ter início por volta das 18h30 e durar cerca de 2 horas. Confirmas, certo? Acho que estava com Sim, atenção. sim, são 2 horas menos muito poucos minutos, Ok, porque ok. vai acabar no horário continental português às 8 horas e 23 minutos. Reparem que isto coincide com a hora de ponta de regresso dos empregos, e daí eu ter enfatizado tanto Uhum. que durante aquelas 2 horas nós temos que tomar opções nas nossas vidas e, sobretudo, nas nossas organizações, porque nós somos todos já adultos e responsáveis por outras pessoas, somos cuidadores de outras pessoas e, portanto, nesse contexto, nós devemos claramente organizar aquelas 2 horas de maneira a que tudo o que for acessório não seja feito, que seja mantido apenas o essencial e que mesmo as atividades essenciais mantidas tenham meios de procedimento e equipamento adequados para a observação do eclipse. Portanto, definitivamente, ninguém deverá, destas 2 horas, por exemplo, ir conduzir um veículo. Mas, na verdade, haverá profissionais que terão que conduzir veículos nessas 2 horas, como, por exemplo, os condutores de ambulâncias. Vão ter que o fazer. E, eventualmente, alguns transportes públicos também, para trazer as pessoas na hora de ponta do emprego para casa. Ora, então, temos que pensar que essas pessoas também deverão ter os óculos de proteção e estar muito bem treinadas com procedimento para, a cada paragem, aí sim, a cada paragem, poderem observar o eclipse, satisfazendo assim a sua pulsão e depois ter a disciplina de continuar na sua condição segura, porque estão a cumprir uma função vital para a nossa sociedade. Mas quanto Claro que aos sim. demais, que não tivermos que estar a cumprir funções críticas, o procedimento vai ser muito mais determinante do que o equipamento. O equipamento é fácil de arranjar. O procedimento tem que ser ensaiado, de preferência de véspera, tem que ser combinado e tem que ser organizado. A título exemplificativo, se eu hoje em dia estivesse como chefe de escoteiros com um grupo de crianças ou jovens em campo, a atividade daquela tarde toda até ao pôr do sol era a atividade do eclipse, não era feito mais nada e já estava tudo preparado com o agasalho, com a proteção solar adequada e com o equipamento para, em zona absolutamente tranquila e segura, se poder ver o fenómeno voltado para o Ocidente. E nenhuma outra tarefa, reparem, nem sequer ninguém estaria autorizado a mexer em algo que fosse corte ou perfurante, ou seja, cortante ou perfurante, como uma faca de mato ou um canivete.
Penso que este exemplo é bastante elucidativo para o movimento escotista, mas na verdade, como sabemos, há corta-operantes também nas nossas casas, nos hospitais e, portanto, em todos os lados temos Mesmo, corta-operantes. mesmo para abrires a garrafinha de espumante, é antes. A espumante não faz mal de saltar a rolha, não é? Não precisas mais nada. Olha, temos duas pessoas que querem intervir, mas eu vou acabar primeiro as perguntas e depois então passarei a palavra, está bem? O André da Silva pergunta: na Madeira, a que horas acontecerá e se vai cobrir toda a ilha ou onde será melhor visualizar? Eu não tenho qualquer dúvida de que a Madeira, Porto Santo e os ilhéus ao redor estão na área de eclipse parcial e que não tenho dúvida nenhuma que vai haver uma ocultação de 76%, o que quer dizer que vão ainda assim poder ver cerca de um quarto da luz solar. Relativamente à hora, eu não me vou arriscar a dizer os minutos e os segundos, porque estas questões da rotação da Terra e do facto de não ser plana podem mudar ligeiramente, mas fazendo uma translação simples do horário continental, portanto, segundo creio, se eu não estou enganado, na Madeira nós temos o mesmo horário que no continente, não é verdade? E, portanto, o eclipse deverá ocorrer sensivelmente a começar às 6h30 da tarde e a acabar às 20h23. 30. Já nos Açores, não. Será, portanto, com uma hora de diferença. Exato, ok. Outra pergunta do Luís Dias: sente que estas informações são conscientemente a ser trabalhadas pelas nossas entidades de proteção civil e os meios de informação estão conscientes da relevância do seu papel? Acho que já foste dando alguns hints relativamente a esta questão. Bom, na verdade eu não disse isso, e não quis dizer isso. O que eu quis dizer é que, Exatamente o oposto, que portanto, já se falta pouco a tempo, não é? Proteção Segundo Civil percebi. A Proteção Civil, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, portanto, outras entidades relevantes, como a Associação Nacional de Farmácias, portanto, e outras entidades preocupadas com a segurança e a saúde da população, o que eu quis dizer é que não dariam suficiente atenção a este assunto se não tivesse havido esta coligação de forças de pessoas e entidades para o bem comum, porque é bastante evidente que a 1 mês e 2 dias do eclipse solar total, a maioria da população não foi ainda informada. Portanto, com exceção do programa Ciência Viva, que integra também o Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço, e que é a única entidade que em fortíssima, portanto, está a fazer organização por todo o território de observação com equipamento e procedimento, e com exceção, digamos, da Câmara de Bragança, que está empenhadíssima disto por todas as razões certas, como percebemos, a informação à população está algo atrasada, mas eu não tenho qualquer dúvida que agora, nos próximos dias, vai evoluir muito rapidamente. Só para perceberem que não estamos de facto assim tão bem como devíamos de estar e que todos vocês, a partir de agora, são embaixadores desta mensagem preventiva para a sociedade, junto dos vossos familiares, vizinhos, colegas, amigos, junto dos vossos jovens e crianças e idosos de que cuidam. Temos que ser todos embaixadores destes equipamentos e procedimentos. Porquê? Porque não estamos tão bem como há 27 anos atrás, quando em 1999, numa época em que, portanto, tínhamos pela primeira vez um ministro da Ciência, o professor Dr. Mariano Gago, que era extremamente carismático e que pôs todas as entidades oficiais e todas as autoridades empenhadas nisto, e mesmo a sociedade civil, portanto, astrónomos, universidades, etc., foram envolvidas. E há 27 anos atrás, em 1999, quando houve um eclipse parcial em Parcial. Portugal, as pessoas estavam informadas e sabiam que podiam levantar gratuitamente os óculos de proteção, portanto, estes óculos aqui, certificados, podiam levantar gratuitamente nos CTT, que era uma empresa pública a essa altura, ou então nas câmaras municipais.
parece que estamos a falar de ficção científica, mas não, foi em Portugal há 27 anos atrás. Confirmo, Neste momento, confirmo. pronto, o que é que acontece? Como a sociedade mudou totalmente, vivemos no imediatismo, hoje é o incêndio que tem que ser apagado. Portanto, logo é o jogo da bola. E, portanto, amanhã temos a festa lá da Terra e, portanto, toda a sociedade vive no imediatismo, não é? Está toda a gente a afiar as unhas no ecrã, não é? Permanentemente está toda a gente a afiar as unhas, portanto, no ecrã e a falar com os polegares. E isso foca as pessoas apenas no imediato. Assim sendo, portanto, estamos um pouco atrasados, mas nos próximos dias tenho absoluta certeza que vão começar a ouvir falar muito rapidamente disto, porque esta coligação, da qual o movimento escotista também faz parte, com esta plataforma que a Fraternal Escotista de Portugal montou para este webinar, vai ser também parte de todos os divulgadores desta Muito bem. mensagem e não há dúvida nenhuma que a comunicação social e as autoridades vão, a breve trecho, começar a difundir informação. Há, no entanto, O entidades que até estás a bastante dizer está avançadas. também muito em linha com outros comentários que temos aqui, como o Sim, Andrade da Silva, que diz que é um evento complexo, que a segurança pública ainda nada diz, nem fez, e que muito podem bem. estar em causa alguns desastres, porque falta apenas um Sim, mês. E ele diz também que esta brilhante comunicação tem de ir já para todas as rádios, jornais e TV. Há risco nas escolas fechadas, etc. Depois temos também participantes que te cumprimentam. Parabéns, professor Paulo Marques, pela excelente e clara exposição, parabéns, Fraternal, pela organização, obrigado também pelo convite através da FNAC. São sempre convidados, estejam sempre atentos às redes sociais, porque todas as atividades são abertas a toda a gente. Podemos dispor do PDF, vamos Exatamente, já era isso. colocar o artigo em PDF, ok? Está a acabar de Vão ser esperando. publicado. Já está Muito bem, publicado. vou terminar apenas aqui Não, as respostas que fomos tendo e os comunicados que fomos tendo aqui, bem, já não há mais nenhuma questão, portanto, que está aqui uma questão da Matilde, agora se os óculos de proteção também podem ser vamos já comprados em responder. farmácias, nós vamos já Já disponibilizar responder. um link através do qual vocês poderão fazer a inscrição e fazer o levantamento gratuito através de um programa que está a ser disponibilizado pela ZAICE e o seu clube de visão. Portanto, vamos dar-vos o link direto onde vocês só têm que preencher e fazer a vossa encomenda. Há várias óticas onde Sara, eles vão estar disponíveis, diz eu Ricardo. vou partilhar para as pessoas verem o sistema. Podes, Está bem? Só um podes segundo. partilhar à vontade. Posso continuar a falar. A Patrícia, boa explicação. Gostei particularmente da demonstração dos objetos utilizados para a observação do fenómeno. A Sónia Duarte, obrigada, Paulo Marques, por pensar nos riscos que mais ninguém se lembraria. Sim, é um apanágio teu também, nós confirmamos. Um abraço da Sónia para ti e obrigada, Sónia, por participares. Ahm, Eu Temos penso, então já aqui partilhado pelo Ricardo no chat já estão, o artigo. já, isso. Basta clicarem e podem fazer a descarga. E a informação dos óculos está a ser mostrada já no vosso ecrã, através Portanto, do Clube da você, Visão. vocês Vocês têm. podem Ops, desculpem. podem fazer a seleção da Eu ótica. O Ricardo vai mostrar como, e está aqui já o link, e já estão podes a ver aí mostrar o como se link. faz. Vocês têm aqui este link, Clube da Visão, que eu vou partilhar também no chat Já para pus no vocês. chat, já Ah, pus. ok, ok, pronto. Então, se nós entrarmos neste link, que vou entrar já, deixa-me entrar aqui do outro lado, se não é por um lado é por outro. Pronto. Vocês, entrando no link, vão ter acesso a esta página, quando ela carregar, e vocês vão poder reservar os vossos óculos gratuitos. É muito simples, reservar óculos, e vocês vão colocar a vossa localidade. Vamos fazer aqui, por exemplo, no meu caso, Odivelas, e ele vai-me dar as óticas onde o equipamento pode ser reservado. Portanto, neste momento é uma reserva.
portanto, Odivelas. Eu tenho aqui várias óticas em Odivelas onde eu posso fazer isto. Eu vou clicar nesta, por exemplo, fábrica de óculos de Odivelas, vou dizer continuar e ele vai-me pedir elementos de identificação, o meu nome, o meu apelido, o meu e-mail e depois confirmar a reserva. Pronto. E a partir daqui, se tenho que pôr aqui que tenho mais de 18 anos, portanto, no caso da Matilde, terás que pedir se calhar aos teus pais para fazer isto por ti, portanto, mas as famílias podem alocar e reservar os seus equipamentos a partir deste programa que tem a ver com, conforme a Sara disse, tem a ver com o Clube de Visão. No final, vocês irão ter acesso a um voucher que irá ter um código e irão também receber um e-mail onde diz que a vossa reserva dos óculos está garantida e com este código vocês depois podem ir à ótica e levantar o vosso par de óculos gratuitamente. Portanto, eu espero que desta forma todos estejamos mais protegidos para este evento. Não sei se há questões. Não havendo questões. Muito Temos bem, aqui nós umas, tínhamos. Vamos, há mais questões e Só um portanto instante, passamos já. temos só um aqui umas instante, que havia. intervenções, mas Exato, antes eu gostava Vamos já. só de acrescentar. Vamos já passar. Eu gostava só de acrescentar um aspecto que é acerca da pergunta do eclipse solar da Madeira. Esta pergunta é tão interessante como perguntarem sobre qualquer outro lado do território. E se entrarem no site da Ciência Viva e puserem lá a localidade, ele diz-vos exatamente. E, portanto, na Madeira vai começar às 18 horas e 49 minutos. E, portanto, tem ali uma pequena decalagem em relação ao continente. E podem ver isso em qualquer localidade e têm mesmo uma animação de como é que vão ver no vosso horizonte da vossa Terra, portanto, o eclipse solar. Porque há terras em que o eclipse, quando acabar, já o Sol se estará mesmo a pôr. Portanto, para isso é só Será entrar. uma imagem parecida à que tens atrás de ti, que vamos visualizar. Exatamente. Certo. Portanto, para isso basta entrarem no site do Eclipse 2026 da Ciência Viva, que é realmente a organização que está a trabalhar nisto com muita antecipação e toda a qualidade, e usarem a ferramenta Como será o eclipse na minha zona. E escrevem lá. E com isto têm logo as percentagens de ocultação e as horas a que começa, que tem o máximo e que acaba. E depois, explorando outros recursos, podem mesmo ver a animação previsional de como é que vão ver o eclipse no vosso horizonte. Muito bem. Vamos dar então a palavra ao Dr. Moreno, que foi o primeiro a solicitá-la. Olá, muito obrigado. Boas noites. Boa noite. Cuando o profesor Dr. Paulo dos Marques envioume o traballo Controlo de riscos do eclipse solar total en 2026, achei o traballo excelente. Ya le transmití isto personalmente e agora dígolo públicamente. Debido a nosa estreita amizade, depois da leitura do traballo, non resistí a tentación de aprofundar o tema nunha perspectiva médica, para realizar unha breve revisión bibliográfica e elaborar, sob a forma de protocolo clínico, unha breve revisão para prevenir e diagnosticar a retinopatía solar por eclipse solar total, que inmediatamente pos a su dispor. Tres aspectos a considerar desde el punto de vista médico. Uno, a gravidade varía desde leve con recuperación parcial a severa con danos permanentes e déficits visuais irreversibles. Dúa, a retina non posúe receptores de dor, o que contribúe para o diagnóstico tardío, porque non doe. Terza, non há tratamento específico. Ausencia total de tratamento específico. En conclusión, a prevención é esencial, porque é quasi totalmente evitável con a protección adecuada. É crucial a divulgación destas mensaxes, contribuindo para a redución de lesões oculares evitáveis
y para promoción de una vivencia segura de este fenómeno único en nuestras vidas. Muito obrigado a todos por la atención, aos organizadores por permitirem miña participación y en especial ao profesor doctor don Paulo dos Marques pelo seu empeño e envolvimento e pela nosa amizade. Muito obrigado a todos. Obrigada, Dr. Moreno. Realmente questões importantes mesmo da perspectiva médica que não podem passar-nos ao lado. Obrigada por salientar e pelo fantástico português, pelo esforço de quase. Falta só aí uma pronunciazinha, Sim. mais um bocadinho de treino. Permitam-me só reforçar que, portanto, o meu colega, o professor Dr. António Moreno, que de facto vive em Espanha e, pronto, e esteve realmente sempre ligado à Universidade Espanhola, mas com quem sempre colaborei, já deu este contributo importante, ou seja, elaborou um protocolo clínico que não existia para a abordagem à retinopatia solar, e isto, ao ser divulgado agora por exemplo, à Associação Nacional de Farmácias ou à Direção-Geral de Saúde ou às empresas de medicina do trabalho, isto faz com que, se já há alguém, portanto, doutorado em medicina, que está a explicar como é que vamos fazer o diagnóstico da retinopatia solar, então quer dizer que já estão realmente a assumir que vai haver novos portadores de deficiência visual. Então isto é mesmo para levar a sério. Portanto, bem-aja pelo contributo. Obrigada. Damos agora a palavra ao Andrade da Silva e a seguir a Matilde. Boa noite. Bem, eu não sou médico, sou psicólogo, sociólogo e militar. Fiquei alarmado. Fiquei alarmado porque eu também andei no 25 de Abril e estas coisas têm de ser planeadas com muito tempo. Foi brilhante a lição, mas o país já devia ter entrado em prevenção. Estamos a um mês, este país responde lentamente às coisas, as pessoas têm uma compreensão relativamente complicada de tudo isto. Eu prevejo, fiquei alarmado, estou alarmado e inclusivamente na Associação Salgarmeia, espero que o Mariano, que também faz parte da associação, me ajude a alertar. A gente tem uma Assembleia Geral no dia 15, eu já escrevi para lá que vou falar disto. É preciso espalhar. Isto vai ter grandes dificuldades de chegar ao país. Eu prevejo um grande desastre se não agirem as farmácias e toda essa gente. E há uma coisa complicada neste momento. As escolas estão de férias. As crianças e os pais, e as universidades estão de férias. Não sei se ouvem muitas televisões, provavelmente usam muita net para ver outras coisas. Corremos um grande risco. Eu, como sou militar, vejo um pouco estas coisas como uma pequena bomba atómica. Não é bomba atómica. É preciso mesmo falar muito a sério e assustar estas pessoas. Assustar quer dizer alarmar. As pessoas têm de levar muito isto a sério. Eu nem sequer vou estar na Madeira, já sei que temos uns minutos. Vou aproveitar para fazer uma coisa que parece que é a coisa mais serena e mais previdente. Aquilo que tiver de ver, outros com capacidade vão mostrar. Eu, nesse tempo, vou estar muito reservado em casa. Não estou na praia, estou em casa. Na praia só vou da parte da manhã. Estou em casa, vou estar muito reservado com a minha família, a pensarmos em diversas coisas e depois verei o que os outros fizeram e o que a televisão apresentar. Penso que é muito risco, as pessoas têm de andar com o cronómetro. Não temos um país preparado para isto, para fazer frente a esta coisa, e devia termos começado muito mais cedo. Um grande abraço e muito obrigado. Estou alarmado. E vou fazer... Obrigada pela presença, mas já vai ser uma voz a favor da proteção e da prevenção, portanto já vai daqui, para além de alarmado, pronto a agir. Sim. Matilde, querias fazer uma pergunta, não era? Deixem-me só comentar, agradecer portanto, ao companheiro Andrade da Silva o entusiasmo e o empenhamento, que é bem-vindo à causa. Mas também não quero deixar aqui a noção de que, portanto, está toda a gente a dormir e que estamos alegremente a caminhar para o abismo, porque efetivamente posso-vos garantir que esta coligação de pessoas e entidades de boa vontade já informaram. Portanto, eu posso-vos assegurar pessoalmente, dou-vos a minha palavra de escuteiro, de que ontem informei devidamente em português e em inglês
a Euronews, a agência Lusa, e os principais jornais portugueses. A partir daí, os passos seguintes serão também as televisões, e só não o fiz antes porque primeiro era preciso comunicar com as autoridades, porque as próprias entidades oficiais, eu sei que algumas têm já preparado o seu próprio modo de agir, e eu admito que seja razoável que haja quem pense que os portugueses só vão dar verdadeira atenção a isto se forem avisados, por exemplo, um mês antes, e não 4 meses antes, como eu comecei a avisar. Primeiro Eventualmente tínhamos haverá que sair pessoas. do Mundial. Primeiro tínhamos que perder o Mundial, que senão não dava. Portanto, sim, é caso para nos preocuparmos, mas não estamos a caminhar alegremente para o abismo, estamos a caminhar no sentido certo. Todos os dias saiam desta sessão com a seguinte convicção: se todos os dias falarem disto a mais pessoas conhecidas, todos os dias contribuímos para que neste país haja mais pessoas a vivenciar a maravilha do eclipse sem ficarem com nenhuma má recordação nem nenhuma lesão para o resto da vida. Podemos todos os dias nos deitar com a consciência tranquila que contribuímos para o bem comum porque propagamos esta mensagem. Basta simplesmente agarrarem naquele artigo e enviar para os vossos contactos todos de mail e WhatsApp, e o efeito, digamos, de crescimento exponencial da mensagem vai acabar por acontecer. Ele está patrocinado para divulgação ilimitada e gratuita. Eu só queria dizer que não tenho nenhuma Certo. dúvida em relação ao professor e à sua equipa. Estou a falar dos serviços Sim, sim, públicos. Não estou a falar de vocês. claro. Considero-vos Certo. heróicos. Os serviços públicos, Portugal, o governo e essas Uhum. coisas todas. Muito obrigado. Olha, temos a Matilde ainda para colocar a sua questão, por favor, e temos aqui mais umas mensagens que depois já leio. Matilde. Olá, então, eu queria perguntar acerca dos óculos, mais uma vez. Sim, disponibilizaram e estava lá escrito um par por pessoa. No meu caso, como é preciso ser uma pessoa mais de 18 anos, e eu, por acaso, a pessoa que me fizer o pedido, no caso, algum dos meus pais, poderá fazer o pedido mais do que uma vez, para não ser, não só para mim, mas também para eles, digamos assim. Não, mas Não é podem usar. possível. Não, Matilde, tem que ser um e-mail diferente e um número de telefone diferente, porque senão o que aconteceria era que uma única pessoa reservava os 100 pares que estão naquela loja e depois vendia-os Sim. ao preço que quisesse. Portanto, é fácil também entender porque é que temos estas restrições. Mas podes usar o número de telefone da avó, o número de um e-mail, qualquer outra coisa e fazer várias reservas. Eu fiz várias reservas, eu própria, mas com números de telefone diferentes e e-mails diferentes. Está bem? Pela questão que estava a explicar. Sim, e acerca da Madeira, porque eu por acaso também vou assistir ao eclipse, nessa altura vou estar na Ilha do Porto Santo, e queria saber se também vai ser possível ver o anel diamante, já que a percentagem é relativamente até bastante diferente. Eu sugeria que fosse ao Uh, site da Ciência Viva para teres uma ideia, como o Paulo já tinha explicado, que se pode ver no sim. site da Ciência Viva. Sim. Entrando Certo. no site da Ciência Viva, portanto, aprofundando um pouco, explorando as possibilidades, vão chegar a ferramentas maravilhosas que dão mesmo, digamos, a animação sucessiva a todas as fases do eclipse. Eu não tenho qualquer dúvida de que em Porto Santo e na Ilha da Madeira ninguém vai conseguir ver o anel diamante, pessoalmente, mas podem-no ver por emissão streaming por internet ou por emissão televisiva em ecrãs, ao mesmo tempo que estiverem a visualizar o eclipse, porque isso só é possível ver na faixa do caminho da ocultação total. Agora, eu aproveito a pergunta da Matilde e a intervenção do companheiro Andrade da Silva para explicar que vai ser, na Madeira, bastante mais perigoso observar o eclipse do que aqui. Porque, estando 3/4 do Sol tapados e 1/4 descoberto, vai haver pessoas que ainda vão conseguir olhar para o Sol e dizer que aquilo não dói nada. Mas a área de radiação incidente sobre nós será muito superior à do continente. Claro. Portanto, devem aproveitar para ver aquela maravilha, mas com equipamento e procedimento. Claro. Nunca se esqueçam, procedimento também, que está descrito, eu falei nele e está descrito, tem a ver com a preparação antecipada
e com todos os gestos e opções que vamos tomar, de Está maneira tudo lá no em caso artigo. algum, portanto, está tudo no artigo explicado. Em caso algum, portanto, o equipamento pode, nenhum equipamento é à prova de idiota. Portanto, quem o usar mal vai-se lesar na mesma. E por isso, na Madeira, é um exemplo que vai ser bastante mais perigoso de observar, mas devem observar. É uma ocasião maravilhosa. É só uma questão de se prepararem com o equipamento e o procedimento. Olha, temos uma pergunta da Sónia que é bastante interessante. Pois é. E depois o Mariano diz que também quer fazer uma pergunta, mas gostava de fazer pessoalmente, já lhe dou a palavra. Então, a Sónia pergunta, diz, queria saber se há algum documento informativo mais resumido e com imagens que possa ser passado a crianças ou outras pessoas que precisem de informação rápida. Não sei se estás a preparar Pois, alguma coisa nesse sentido. pois, Ou a ciência viva. que eu não, que eu conheça, digamos, talvez algum terá que se ver no site da Ciência Viva se há algum Uhum. entregável, algum output, mas o que eu estou neste momento a preparar é uma infografia de uma só página, em que numa só página se explique tudo o que é essencial. Mas como calculam, isso é muitíssimo mais difícil Claro. do que ter É escrito demasiado o artigo de resumo. muitas páginas, porque aí podia dizer tudo. Depois, neste momento, já estamos numa fase intermédia, já temos, digamos, uma newsletter em fase de finalização com 2 páginas. Uma newsletter com 2 páginas já é relativamente condensado, uh, e depois quero mesmo chegar a uma infografia com uma só página. Quando a tiver, depois disponibilizarei, com certeza. Depois faremos chegar então. E também tenho aqui uma mensagem pessoal de alguém que não consegue escrever no chat, que é o José, e que está ali com a Teresa Nunes, mas se quiseres ligar o microfone e dares a tua mensagem, Zé, podes à vontade. E depois no final fechamos com o Mariano, que já sabemos que vai demorar um bocadinho mais. Sim, boa noite. Pois é. Estava aqui a falar com a Teresa, estava-me a lembrar que há 50 anos atrás, estava eu no CNE, já tinha as televisões, aqueles filtros para ver a televisão a cores, e falava-se na altura, para vermos o eclipse total do Sol, também era para pôr aqueles filtros à frente dos olhos. Não servia de grande coisa, mas era aquilo que nós tínhamos na altura. E já agora, Agora muito estamos um obrigado, bocadinho. muito obrigado Queríamos agradecer. Queríamos agradecer, foi muito importante, foi muito É interessante essencial. e essencial. Vamos tentar divulgar o mais possível. Um beijinho para vocês e obrigada. Um beijo para ti e Mariano, para todos. Obrigado, Sara. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito ao Paulo Marques. O professor permitirá que eu lhe trate assim, lembrando bons tempos das nossas equipas. Ah, mas, e pedir desculpa das minhas ingratidões últimas, porque nem sequer lhe respondo a notas. Eu não tenho tido a oportunidade de responder a notas, mas a pergunta, que é curta, é o seguinte: como é habitual, estes webinars são depois transformados em gravações. Eu ia recomendar, se fosse possível, dar brevidade à gravação desta brilhante lição, para que nós próprios pudéssemos alargar a nossa prevenção, porque ao ouvirem a exposição que foi feita hoje, muitas pessoas talvez se mobilizem mais cedo e de melhor maneira. Era isto. Muito bem. E obrigada, aproveito Mariano. para Nós me costumamos despedir ser de todos. Um grande rapidíssimos. abraço. As gravações costumam ficar disponíveis em menos de uma semana, mas pronto, pode ser que seja possível fazer ainda menos do que isso. Se Olhem, chegar obrigada amanhã, a eu fico todos. satisfeito. Se chegar Amanhã, amanhã, não sei, amanhã não só se o será. Ricardo não dormir. Não, Não, amanhã não será, estou a porque brincar, é preciso, mas é o preciso ter um pedido é sério. cineasta aqui para O pedido é produzir sério, isso. que enquadra naquela Hum, visão que foi tomada aqui, primeiro pelo principal responsável, Paulo Marques, que é o cientista, o técnico que estudou todas essas coisas antes de nos vir dizer. Aliás, era um hábito que ele tem desde criança, primeiro estudar e saber o que vai dizer,
e depois diz com clareza, mas também o meu companheiro Coronel Andrade Silva expôs com um certo ar alarmista, mas muito verdadeiro, porque é um homem empenhado, é um homem do 25 de Abril. Não podia deixar de dizer isto. Muito bem. Sim, nós já Olha, tínhamos Um percebido, abraço, ele próprio. obrigado. Olhem, foi mais Terminamos. longo do que esperávamos, mas eu acho que foi muito bom. Se estivéssemos aborrecidos, ou se algum de vós estivesse aborrecido, tinha-nos deixado, e isso não aconteceu. Portanto, é sempre um bom sinal, é um sinal de que é uma boa iniciativa e que vale a pena estarmos juntos para aprender coisas novas e fazermos o melhor possível por deixar o mundo um pouco melhor, não é? Muitos de nós aqui somos escuteiros e os que não são passam a ser adotados. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por esta participação ativa e sejam agora a voz que proteja os outros. Paulo, não sei se queres concluir com alguma coisa. Muito obrigada por a tua disponibilidade. Ah, Já sim, divulguei a centenas de pessoas. as vossas palavras simpáticas, inclusivamente, dizem mais sobre mim do que há para dizer. Eu sou um entre todos nós, devo tudo ao movimento escotista e guidista e aos profissionais com quem hoje continuo a trabalhar e aos colegas de dentro e de fora das organizações que me pagam o salário. E eu devo muito aos continuadores, quer no movimento, quer, portanto, continuadores, porque foram formados por mim nas universidades e que estão a trabalhar para o bem comum. Portanto, bem-ajam todos e nunca se arrependam de fazer o bem. Obrigado. Obrigada. Uma excelente mensagem para terminarmos. Boa noite a todos e mais uma vez obrigada e estejam sempre atentos às redes sociais, que nós vamos tendo várias iniciativas e são sempre bem-vindos, independentemente da organização a que pertençam. Obrigada, boa noite.